Oi, aqui é o Bruno Giuliani e seja bem-vindo aqui ao segundo módulo, né? A segunda aula principal, assim, a segunda sequência de vídeos aqui do Código da Influência Total. Lembrando que o Código da Influência Total é como que você usa a influência, a persuasão para impactar positivamente a vida das pessoas e a sua vida também, com uma boa intenção, com uma intenção positiva, tá? E você vai ver aqui que hoje é o dia da gente conversar de rapport. Hoje aqui, esse módulo, a gente vai ver muito essa parte aqui de rapport. E olha as frases que eu escolhi para te ajudar a entender o que é rapport. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletido nos olhos dele. Tem mais, né? O que te agride me fere. O que te felicita me dá paz. A frase anterior era do Carl Rogers. Essa agora é da Ludmila Clio. E agora aqui uma da Patrícia Pinheiro. Amadurece aquele que espera a sua vez de falar, que genuinamente se coloca no lugar do outro, que não tem medo de aprender, mudar de opinião, errar e voltar atrás. Tá? Então isso aí são as frases que eu escolhi para ajudar você a se ambientar com o rapport, que é realmente você conseguir se colocar no lugar do outro e pensar como ele, pensar por ele, do jeito dele, ser o mais empático possível. E essa imagem, por que eu escolhi? Eu não sei se você lembra, tá até ouvindo a musiquinha aí, do ET, né, do Spielberg, um dos primeiros filmes que fez mais sucesso dele. Eu lembro na minha infância como esse filme realmente marcou e fez aí uma geração inteira chorar e crescer. Em especial, se você não assistiu ou não lembra do ET, olha que legal, sabe? O garoto adoecia, o ET adoecia, o garoto estava feliz, o alienígena estava feliz. E isso tamanha a conexão que os dois criaram. E mais uma vez, o rapport, né, essa conexão, ela faz parte, é um mecanismo de evolução do ser humano. Mais uma vez, assim, a biologia trabalhando aí ao nosso favor. Finalmente hoje a gente sabe distinguir e codificar essa biologia, porque o rapport é um mecanismo também de defesa. O ser humano, ele tem uma série de neurônios espelho, ele tem uma série de... Isso aí funciona porque tá ali do que? Você aprende, em geral, acompanhando, vendo coisas, ouvindo e repetindo e fazendo igual, tá? E se colocando cada vez mais então, no lugar do outro. Isso aí, vocês vão ver quando eu começar agora a me aprofundar no tema aí do rapport. Mas antes de falar de rapport, eu vou falar aqui sobre a estrutura de pensamento. E esse que eu peguei, assim, a estrutura de pensamento, como a gente vai ver, assim, você já deve estar cansado de ver essa metáfora, senão olha que legal pela primeira vez, de um iceberg, né? Saber que todo ser humano, ele tem dois tipos de pensamento, de estrutura. Ele tem o pensamento consciente e tem o pensamento inconsciente. Tolos nós somos de pensar que nós estamos, a maioria do tempo, pensando conscientemente, que nós somos realmente racionais. Não, a maioria do tempo, nosso cérebro está trabalhando de forma instintiva e inconsciente. Irracional, tá? E isso aí tem uma série de estudos, sempre vai com frases e palavras diferentes. A que eu gostei mais foi a que eu peguei recentemente de um livro do Eduardo Ferraz, chamado A Pessoa Certa no Lugar Certo, tá? E ele começa a distinguir, então, ele vai e chama a estrutura, assim, o nosso racional, né? O nosso consciente, do nosso sistema analítico. E ele seria a pontinha do iceberg, que seria realmente aquilo que você mais vê que você está fazendo, que você sabe que está fazendo. Que é o quê? É um sistema responsável pelo nosso pensamento consciente. Ele é extremamente recente na evolução humana. Responsável, né, pelo córtex
cerebral, pelaquela camada mais externa, que é onde está realmente o pensamento racional. Ele necessita de um grande esforço para operar, né? Ele cansa, né, de forma rápida. É por isso que você perde a paciência quando você está fazendo algum tipo de atividade que exige raciocínio ou que exige força de vontade, que você precisa pensar ou se concentrar. Isso cansa, isso consome glicose, oxigênio, água, né, que seriam, digamos assim, os insumos que tem no seu corpo para ele operar, os principais. E o que acontece? Se você for ver, o racional ele consome uma quantidade muito maior dessa energia, por isso mesmo que ele cansa. Ele é dedutivo, tá? Ele é extremamente assim, você tem que chegar e fazer algum tipo de raciocínio para ele funcionar. Ele precisa ter entrada de dados externos, né, para ele processar e sair, ok? E por conta disso tudo, ele é extremamente lento. Ah, mas por mais que você seja genial e que tenha toda a tabuada, de certa forma, sabe fazer contas de multiplicar, né, ele vai ser lento. Por quê? Porque ele é racional. E toda coisa que é mais racional é lenta, porque você tem que processar. Agora vamos ver a diferença em alguém que tem a tabuada de cor decorada. Ele não precisa fazer a conta, né? Mas aí já virou uma competência inconsciente, ele já foi para outra parte do cérebro, é muito mais um instinto. E é o que a gente vai ver agora. Olha só, essa outra parte que é o que estaria, digamos assim, abaixo da superfície da linha do oceano ali, que é a maior massa do iceberg, né? É o nosso sistema automático, que ele é irracional. Você não tem o controle absoluto contra ele. Ele então tá ali, ele vem dos nossos instintos, né, de sobrevivência, de necessidade, de tudo. Ele faz parte da nossa evolução. Ele é muito mais antigo que o sistema novo. Ele é o nosso sistema límbico, né? Ele é intuitivo, ou seja, você faz as coisas baseado na sua intuição. Ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Em geral, quando você está raciocinando, a própria linguagem é uma forma de raciocínio, você talvez você não consiga fazer um monte de coisa racionalmente ao mesmo tempo. Algumas dessas competências tem que ser inconsciente, tá? Ele não requer esforço para trabalhar, é rápido, não se cansa, né? E, mais uma vez, processa as coisas num nível inconsciente, tá? E esse que é o mais legal, porque é com esse sistema que você tem como usar agora, talvez, a sua capacidade racional e uma parte assim, combinada com esse inconsciente para falar apenas com o inconsciente do seu público, do seu cliente, do seu avatar. Legal? Então a gente vai fazer uma super combinação aqui para você começar a se comunicar com ele. Mas, por enquanto, é bom você ir aprendendo sobre o que é uma estrutura de comunicação. Ok? E é por isso que eu já comecei aqui a te ambientar para a gente entrar nisso. O que seria uma estrutura aí, de comunicação? Toda vez que você está interagindo com a pessoa, está se comunicando, olha, e não se engane achando que você não se comunica com você mesmo, tá? Existe um emissor, que é a pessoa que quer comunicar algo, né? Pode ser o locutor, o falante, o escritor, o seu texto, o seu vídeo, alguma coisa. Existe um canal, que é o código ali onde vai ter a mensagem, e existe o receptor. Mas vamos pensar primeiro só no emissor e no receptor. O receptor é com quem você quer falar. E no meio, então, vai ter esse código, vai ter essa mensagem. E isso aí pode ser o quê? Uma palavra falada, pode ser palavras ou textos escritos, podem ser, inclusive, gestos, podem ser sinais, podem ser sons, músicas, barulhos, um ruído qualquer, podem ser cores, podem ser desenhos, podem ser vídeos, né? Então, tudo isso são canais de código, né? E são mensagens. E através dessa mensagem, você quer fazer o quê? Você quer transmitir uma ideia, um sentimento, um conceito, tá? Então,
em geral, você é o emissor da comunicação, o seu público, o seu avatar vai ser o receptor e você vai descobrir aí qual é a melhor forma de impactar ele, de mandar a sua mensagem para despertar nele, né, os sentimentos, os conceitos, as ideias que você quer transmitir. E olha só, tem um estudo aí que é até antigo também, né, do Mehrabian, que mostra pra gente uma coisa assim, bem interessante. Você às vezes acha que a sua palavra, ou que a fala, é o principal responsável pela comunicação. E é aí que você se engana. Lembra daquele 10%, 90%, que é o iceberg, 10% do nosso pensamento consciente, 90% está abaixo da linha da superfície inconsciente? Pois é, com a nossa comunicação acontece a mesma coisa, né? E você está vendo aí nessa tela que apenas 7% das palavras que a gente fala, elas são captadas pelo inconsciente. Não é assim que 7% delas são captadas. O processo de comunicação, a estrutura da comunicação, ela leva em consideração, em geral, comparado aos outros, 7% que dá prioridade para isso. 38% da comunicação, então, é a entonação, o volume da voz, é como é dito. O que é dito, 7%. Como isso é dito, que vai dar 38%. Né? E o resto é o visual, 55% de uma comunicação. Então, olha só, imagina só que você, por exemplo, que está aí me assistindo, né? Você fecha os olhos e você vai começar a me ouvir falando assim, olha, esse negócio de rapport é fantástico. É uma das coisas mais entusiasmantes que eu conheci em toda a minha história. E eu fico assim, profundamente motivado, empolgado, entusiasmado por essa oportunidade de poder ensinar vocês uma coisa que é assim tão animadora. Você vê, as palavras que eu falei foram legais, muito provavelmente as mesmas que eu falei lá atrás, só que lá atrás você pegou aquele negócio e falou, pô, o Bruno realmente gosta disso aí, que coisa interessante. Agora não colou, e as palavras foram as mesmas. Faltou o quê? A congruência, né? E na hora que você detecta, o seu inconsciente detecta, ou até mesmo o seu consciente essa incongruência, quem que vence? Né? Vai vencer vai vencer o que o inconsciente manda, os 38%, que são as palavras. E agora é legal, se eu tivesse aqui falando para você que, olha, 50% é visual, 40% são o como é dito e 10% é o que é dito, seu cérebro ia estar mais uma vez numa espécie de um nó, porque o seu visual está vendo aí nessa tela, mesmo que tenha que forçar para ver o 38 no amarelo aí, né, que 50 está escrito 55, porque que ele está falando 40. E você vai acreditar mais nos seus olhos, a sua comunicação, o que você vai tender a decorar mais é o que está aí, tá? Então, olha, é o gestual, vamos supor que eu fale aquele mesmo texto assim, motivado, com uma cara desmotivada. Se você estiver olhando aí para minha telinha agora e eu chego assim, nossa, esse negócio de rapport é a coisa mais motivadora, entusiasmante que eu já vi na minha vida, sabe? É a matéria mais importante, você tem que aprender rapport, porque se você não aprender rapport, você tá ferrado, né? Você olhando ali, talvez eu até fale. É difícil você às vezes pegar e a cognição sair de você, desanimado, conseguir falar de uma forma animada. Mas também não ia bater, tá? Experimenta chegar ali, isso eu aprendi, foi muito legal. Eu tava ali em essa técnica e o cara mostrou que é verdade, né? Um amigo aí, o Miguel, e ele chegou e falou, experimenta chegar num bar e falar assim, me dá um pão de queijo. Comprar o ticket e faz assim, mostrando o sinal 2.
O cara dá um nó no cérebro, não é questão. No mínimo ele vai perguntar, são um ou dois. Só que a tendência dele é pegar a imagem visual, processar ela e obedecer aquele comando. Legal? Então o que eu estou querendo falar aqui é que o seu corpo e o seu jeito de falar impactam muito mais no seu avatar, na sua comunicação, do que o seu texto. Tá? Você podendo otimizar os três, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Mas vamos sempre entender que essa congruência deve funcionar redondamente. Lembrando que a ordem da congruência as pessoas vão processar primeiro o seu não verbal, digamos assim, sabe? Aquele seu corporal. Depois como você fala e, por último, as suas palavras. E é por isso que políticos, você faz uma pergunta para ele responde a outra, mas responde com entusiasmo e com uma garra, e você, às vezes, já até esqueceu qual era a pergunta que você tinha feito. É por isso que funciona isso aí com os políticos, tá? E, olha só, antes de eu passar aqui para falar de representação mental, tem uma metáfora interessante para falar aqui para você, que inclusive do próprio livro do Eduardo Ferraz. O nosso consciente, o nosso inconsciente, se você ainda tem alguma dúvida de qual que manda, pega e imagina uma pessoa magrelinha em cima de um elefante. E esse ser humano magrelinho, achando que consegue pilotar o elefante, é em geral o nosso consciente, é o nosso racional. Ele sabe pensar, ele está ali, ele está vendo as coisas. E o elefante embaixo é o nosso inconsciente, tá? Quem você acha que ganha? Em alguns momentos, o condutor, ele pode até mesmo pensar que está no controle, que está levando o elefante para a direção certa. Mas vamos supor que esse elefante está com fome e ele viu na direção oposta, né, uns arbustos fresquinhos, né? Você acha que esse condutor vai conseguir segurar o elefante? Então o que você deve aprender a fazer é respeitar isso e começar a entender aí como que a gente faz para motivar cada vez mais o nosso avatar, trabalhando o quê? No elefante dele e não no condutor, tá? Porque o condutor é aquela parte analítica, racional, e o elefante é racional, só que o elefante é quem ganha. E é por isso que a gente trabalha assim tanto com essa parte aí de dar tanta importância para a influência e a persuasão, porque a influência e a persuasão, elas vão direto no inconsciente, legal? Agora, o que é uma representação mental? Oi, aqui é o Bruno, e a gente está aqui nesse próximo vídeo. Oi, aqui é o Bruno, e que bom que você está continuando aqui comigo. Nesse próximo vídeo aqui agora, eu quero falar para você sobre representação mental, legal? O que é isso? Para e pensa. Ao longo da nossa vida, né, não sei se você sabe, mas a gente vai construindo, né, o nosso pensamento baseado aí nas nossas experiências, em como que a gente percebe, filtra, omite ou distorce o mundo ao nosso redor para que ele se torne, então, um reflexo daquilo que a gente pensa. Parece complexo isso, né? Vou repetir, então, olha. Ao longo da vida, construímos nossos pensamentos baseados em nossas experiências, em como percebemos, filtramos, omitimos ou distorcemos o mundo ao nosso redor para que ele se torne um reflexo do que pensamos. Então, na verdade, as coisas não existem. A gente realmente vive na Matrix, né? Lembra? Pílula azul, pílula vermelha, né? E é mais ou menos a mesma coisa que acontece. Toda a informação que você está vendo, ela é baseada nas suas experiências. Se você, por exemplo, está aí na frente da tela do seu computador ou do seu tablet ou de um smartphone, eu não tenho certeza onde você vai estar assistindo essa informação aqui que eu estou te passando, você sabe que o nome disso é notebook ou laptop porque alguém falou isso para você um dia, porque alguém é inventor,
né? O nome desse negócio é o quê? É tablet, porque há 5 anos atrás ninguém sabia o que era um tablet, né? E se quisessem ter dado o nome de tablet de... sei lá o que das contas, né? Poderiam ter dado, e se tivesse te ensinado, falado, em vez de falar, olha, isso aqui é um tablet, falado, olha, isso aqui é uma tela de mão, né? Uma hand screen, você ia passar a chamar desse jeito. Mas você conhece sobre isso por quê? Porque alguém te ensinou. A mesma coisa se você parar e olhar os elementos ao seu redor. Se você pegar e olhar ali um copo, né, d'água, um copo que está cheio, ou então que está pela metade, quando você pega um copo pela metade, tem gente que vai olhar para aquele copo e vai falar, nossa, é um copo com água pela metade. Outras pessoas vão falar assim, é um copo meio cheio. Outros vão virar e falar o seguinte, é um copo quase vazio, né? E é muito baseado na percepção de cada um. Só que você entendeu que o mesmo objeto, ele tem como invocar percepções diferentes? Eu gosto de fazer, às vezes, até um exercício com as pessoas, que é pedir para escolher, assim, pegar e qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando eu falo a palavra banana. E eu falo a palavra banana e tem gente que me descreve cada loucura. Não é questão, só que não é uma loucura, é simplesmente a interpretação delas, legal? Porque tem gente que vai pensar numa banana prata, uma banana ouro, uma banana d'água, com casca, sem casca, amarela, com curva, sem curva, com pintinha, sem pintinha, feita de tudo quanto é forma. Aí outros já começam a pensar no macaco, outros numa banana de pijama, outros numa banana de dinamite, outro no gesto de se fazer assim. Outro já até pensou na banana, a palavra banana escrita, já que eu falei a palavra banana, ele pensou assim na fonte, o tamanho da fonte. Outros em bananeira, bananal, cidade, potássio, Gustavo Kirten e por aí vai. De repente, olha, eu tô gravando isso aí, entrou na moda agora porque o Daniel Alves jogaram uma banana no campo semana passada e ele pegou e comeu, legal, né? Aparentemente assim, mandou uma banana pro racismo. Então, olha quantas possibilidades. Teve gente que até já falou, olha, meu cunhado, né? E tudo isso baseado, né, numa banana. Tem gente que vê a banana e vê, que fruta gostosa. Outros vêm aquilo e falam, que horrível, né? A minha filhinha, por acaso, ela vê uma banana e você fala, pô, olha que delícia a banana. Ela torce o nariz, né? Ela não curte. Agora, outras pessoas, outras crianças pegam ali e vão cair de boca na banana. E o que acontece? E é a mesma. Né? Então, olha só, qualquer coisa que a gente vê na nossa realidade, ela na verdade é um fruto da nossa criação, da nossa imaginação. Ela é um reflexo daquilo que a gente aprendeu e está devolvendo aí para o universo em forma de pensamento, legal? E é muito interessante você saber que cada indivíduo constrói o seu próprio mundo subjetivo, individual, até mesmo gêmeos. Olha só, eu tenho 2 sobrinhas gêmeas, a Sofia e a Lara, né? Uma delas olha para um copo de Coca-Cola e brilha o olho dela e ela, Coca-Cola. A outra, olha assim, não gosta de Coca-Cola, né? A Lara é uma bebedora de Coca-Cola, a Sofia já não gosta, é a mesma Coca-Cola, a mesma experiência que uma teve e outra, só que uma construiu uma experiência que aquilo é ruim e outra que aquilo é bom. Legal? E cada indivíduo é assim. E aí vem aquele conceito que vem até da programação neurolinguística, mas ele é até mais antigo do que a programação neurolinguística, porque eu já vi citação desse conceito do mapa não é o território em livros de 1918, tá? E olha só, mas de qualquer jeito, programação neurolinguística, rapport, influência, persuasão, tem tudo a ver também, tá? Hipnose ericksoniana. E esse conceito hoje ele foi extremamente difundido pela PNL, que é o mapa não é o território. O que é isso? O fato de você ter um mapa não quer dizer que aquilo condiga com a realidade. Aquilo é a interpretação de alguém feita sobre algum
território. Quando duas pessoas dificilmente enxergam o mesmo mapa ou teriam capacidade de criar o mesmo mapa. O mapa é o reflexo do que uma pessoa entendeu do território e você, ao ver aquilo lá, pode ter um mapa completamente diferente. E é por isso que existem, inclusive, essas brincadeiras aqui, né? O que você vê nessa imagem que está aí do nosso lado? Tá? Quando você olha para ela, qual é a primeira coisa que te vem em mente? Alguns pegam e olham. Olha, se você dá pause no vídeo, se você quer fazer um pouquinho mais a charada. Porque agora eu vou falar. Alguns pegam e olham. Olha, isso é uma senhora. Tá vendo? Ela tem um chapéu, tem o olho, tem uma boca, tem um queixo, tem um narigão aqui. Outras pessoas acham que é uma jovem, né? Virada de costas, onde ela também está com chapéu, só que aqui vem o olho, um nariz, uma boca, onde seria o nariz da velha é o queixo dela, e aí vem o pescoço, a boca seria uma espécie de uma gargantilha. E quem está certo e quem está errado? Depende do que você viu primeiro, vai da sua interpretação. Quem quer ver uma senhora, vai ver mais a senhora. Quem quer ver a moça, está mais preparado, vê isso. E a mesma coisa então vai acontecer com o ser humano nessa parte. Tem gente que tem uma autoestima, uma autoconfiança sensacional, né? E essas pessoas enxergam o mundo de um jeito diferente. E não é para você convencer, às vezes, eles de menos. Então, você pode ter certeza que a maioria das pessoas... Eu tenho um livro aqui que eu adoro, né? Que é A Lei do Triunfo, né? Que mostra aí o Napoleão Hill, que estudou assim, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo no militarismo, na política, no mundo dos negócios, nos esportes, nas empresas também, sabe? Construindo aí no Hollywood. Eles são pessoas que não duvidam das suas capacidades em nenhum momento, né? São pessoas dotadas da convicção que vão conseguir. E isso aí é então, uma das leis do sucesso, do triunfo. Então, pessoas que olham assim, tem uns que olham assim, se acha, né? Tá se achando. Pô, quanto mais a pessoa se acha, melhor, porque existe o outro lado da moeda também. Olha só, eu conheço várias pessoas que são assim, né? Igual essa imagem que você está vendo aí agora. Olha, a pessoa é linda e capaz, mas na verdade ela não se enxerga dessa forma. E infelizmente, o reflexo que ela vê dela é o reflexo certo para ela, tá? Então, como normalmente o ser humano é dono da sua própria vida e é o responsável por isso, o seu reflexo é o que vai fazer as coisas. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Tá vendo que eu estou falando de representação mental? Porque o seu avatar vai ter uma espécie de representação mental. E você vai ter que entender ela. E você vai ter que mudar a sua também em relação a isso, se você quiser adequar a sua realidade, a realidade dele, ou pelo menos para você estudar e entender. Legal? Né? Porque, ainda por cima, quando a gente estiver falando em vendas, porque olha só, eu vou falar para você quais são duas das grandes objeções que uma pessoa tem para não comprar alguma coisa que você está vendendo, quando você está trabalhando aí para... Não estou falando de influência e persuasão para vender uma coisa que o outro não precisa. Ou a pessoa não pode, não precisa, que é a principal objeção, e essa aí não é para você ficar trabalhando nela. Se ela não pode, não precisa, você não vai ficar querendo influenciar nem persuadir alguém a comprar alguma coisa que não quer ou não precisa. É a mesma coisa de você simplesmente só seduzir alguém para depois magoar, né? É a mesma coisa que você enganar os outros. A gente está trabalhando aqui positivamente, lembrando? Legal? Então, olha só, em geral, uma pessoa que precisa ter uma mudança positiva, vamos supor, igual essa que está se olhando no espelho, ela não vai comprar alguma coisa por dois motivos. Ou ela não confia em você, ou ela não confia nela mesma, sobre os resultados, sobre a capacidade dela de ter aquele resultado. Pode até ter visto, funcionou para o outro, mas não vai funcionar para mim.
Será que para mim funciona? Né? Por quê? Porque ela tem essa estrutura de pensamento. Se você não mergulhar e entender da origem dessa estrutura de pensamento, dificilmente você vai conseguir usar o código da influência para mudar isso instintivamente, tá? Mas você deve se mostrar como leão e deve mostrar para o seu cliente que ele também é um leão. Isso aí que faz funcionar. Tá? Aí tem uma outra ilusão. Se você quiser, você dá pausa. O que você vê nessa imagem, tá? Querendo dar pausa, você dá. Se não, eu vou falar que aí tem, olha, ou um casal, né, já mais velhinho, ou então dois mariachis, né, dois mexicanos ali num outro ambiente. E aí, cada um, às vezes, o nosso cérebro, ele funciona desse jeito. Olha, cada um pensa de um jeito. E você vai precisar aprender a pensar do jeito do seu avatar. Não é o seu que é importante, é o dele, tá bom? Agora, então no próximo vídeo, a gente vai trabalhar sobre comunicação empática. E eu quero muito ver você lá. Vamos lá!